Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita alegria e com muita satisfação, em meio à natureza, esse lugar tão bonito, com essa vista linda deste lago, que tenho o prazer realmente de cumprimentá-los através do abrir, mais uma vez, a palavra de Deus, estudando a lição da Bíblia. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade em nossas vidas de podermos estudar a Tua Palavra. Prepare-nos para o Teu reino. Fortaleça a nossa fé com o senso da missão que Tu nos tens confiado. Nos abençoe para que possamos, pela Tua graça, cumprir com os Teus propósitos que Tu tens aguardado de cada um de nós. Fortaleça-nos e dirija-nos, abençoe-nos, capacita-nos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje temos a lição 10, as duas alianças. Analisando Gálatas capítulo 4, verso 26, temos o seguinte: mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Será o que Paulo estava aqui apresentando para os Gálatas com essa mensagem tão forte? Primeiro que os judaizantes tinham foco de fazer da Jerusalém terrestre, infelizmente, a sua pátria real. Porque os caminhos que eles tomavam, partindo para o exercício do cerimonialismo, do legalismo da lei, então, nem se fala. O foco deles estava tudo aqui em volta de suas tradições. E Paulo agora apresenta aquela cidade que Jesus falou lá em João capítulo 14, de 1 a 3, que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Que lá no Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, o apóstolo João dá detalhes dessa cidade que Jesus foi construir para nós. Meus amados, incrivelmente, Paulo aqui, ele reuniu essa mensagem da cidade do Apocalipse com a mensagem do Salvador, nos colocando em foco diretamente pela fé ao resultado direto do plano da redenção que o próprio Abraão teve na fé quando entregou seu filho lá no Moriá. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Na realidade, eu diria que esse texto aqui de Gálatas 4, 26 é uma peça do quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente com Gênesis capítulo 26, o verso 5. Ali trata que a mesma lei que corre no universo inteiro, regida então, observada, representada por essa cidade, essa Jerusalém celestial, lá em Gênesis 26, verso 5, é a lei que Abraão guardou. Cerca de 500 anos antes do Sinai, antes de conhecer o Decálogo. Por que Abraão guardou? Porque ele era livre. E pela fé, a mesma lei que Adão conheceu antes de pecar, e a que ele continuou guardando depois do pecado, foi a que Abraão também conheceu e guardou. Que lá em Gênesis 26, 5 está dizendo exatamente isso. Que Abraão guardou a lei de Deus. Então, ele tinha consciência do Decálogo. Ele tinha consciência das leis cerimoniais também. Porque Adão lá no Éden, antes de sair, de ser colocado para fora, conheceu o cerimonialismo, o simbolismo, que exercitaria a mente da raça caída para se tornar uma raça eleita, receber o Messias e conduzir adiante o trabalho que o Messias viria cumprir lá no Calvário. Abraão livremente guardou essa lei. E por isso que Paulo está mostrando justamente ela aqui em Gálatas, dessa maneira, chamando
a Jerusalém como mãe dessa liberdade que Cristo apresentou no Calvário. Que é a Jerusalém que toda a descendência de Abraão vai se conduzir sob o comando do Filho de Deus, em muito breve, pela graça de Deus. No segundo tema, princípios da aliança. Na realidade, analisando Gálatas 4, 21 ao 31, esse texto bíblico será dividido em duas partes. A primeira parte, onde nós analisaremos esses princípios da aliança, e a segunda parte, lá no quarto tema, quando falaremos de Abraão, Sara e Agar. Estaremos estudando o restante da aplicação desse texto de Gálatas 4, 21 a 31. Analisando então a primeira parte, que se trata de princípios da aliança, saiba o seguinte: o único princípio entre Deus e as suas criaturas se chama vida, onde o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida que ele está falando, que Jesus comentou e que Deus apontou aqui, está tratando de vida com luz. Porque vida sem luz não é vida, é uma ilusão. E passageira, temporária. Um sopro, um orvalho que seca com os primeiros raios do sol. Olhando da ótica da eternidade. Do sentido real de vida, que é absoluto. Que para Deus tudo é absoluto, é eterno. Tanto vida quanto morte. Essa vidinha que a gente vive aqui é para cumprir o exercício da nossa missão. Melhorar nós mesmos. E assim estaremos proporcionando para melhorar o mundo ao nosso redor. A vida com luz, dessa luz, que Cristo diz que vós sois a luz do mundo, dessa nós temos sentido. Mas se apresentarmos uma vida sem luz, automaticamente é vida sem Ele. E vida sem Ele, a Bíblia diz que estamos perdidos. A palavra de Deus diz que estamos perdidos. Na realidade não há vida sem Ele. É somente uma ilusão. E passar por esse mundo como se fosse uma ilusão, olhando da ótica da eternidade, é tão rápido. 50, 60, 80, 100 anos, passa tão rápido. E as pessoas definham de uma maneira. Daí para frente, desce tão rápido. Para subir é tão difícil na serra, mas para descer é uma velocidade incrível. Porque esse é o propósito do pecado, a morte. E para que nós não nos percamos pela história, o nosso Salvador estendeu essa oportunidade de podermos ressurgirmos do sono da morte. Mas desde que estejamos hoje conectados com Ele, entendendo que o que temos de vida hoje não é só para nós, é para nós e para o mundo ao nosso redor. Ide, pregai a todo o povo, tribo e língua, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vida sem missão não é vida, é ilusão. Em poucas e boas, é o que vincula os princípios da aliança. Não pode ter aliança só para mim, só para o meu lar. A aliança envolve salvação, envolve promessa, envolve contexto. Isso que Paulo estava tentando mostrar para os seus filhos na fé lá de Gálatas. E é o que eu e você devemos ver com clareza e trazer para os nossos dias, para o nosso momento, para a nossa aplicação diária. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Terceiro tema, aliança abraâmica. Analisando em Gênesis 12, de 1 a 5, nós podemos perceber que, nesse contexto, que proteção e bênção, tanto para Abraão como para suas descendências, inclusive a questão da fé, que envolvia tanto os filhos legítimos
como aqueles que viriam por toda parte do mundo a se agregar ao povo de Deus através da fé, inspirada por Abraão, vivida por Abraão. Essa proteção e bênção seriam de forma absoluta estendida. É o que o contexto aqui nos apresenta. Abraão, ele simplesmente confiou, e todos os que confiarem no Senhor serão incorporados nessa herança abraâmica. É uma questão de confiar ou não. Confiou? Está exercitando a fé. Está capturando os mesmos desígnios que Abraão capturou e guardou no seu coração e na sua conduta, pela promessa do Senhor. E é o que eu e você devemos fazer hoje, da mesma forma. O quarto tema, Abraão, Sara e Agar. Aqui estudaremos a segunda parte daquele contexto de Gálatas 4, de 21 a 31. Lá na primeira parte nós vimos os princípios da aliança contidos aqui nesse contexto. Agora, Abraão, Sara e Agar. Só uma curiosidade. Será por quê que Paulo não citou aqui, nesse contexto, a Quetura, a terceira esposa de Abraão, o terceiro relacionamento conjugal de Abraão? Será por quê? Nós conhecemos dois textos na Bíblia Sagrada que fala bastante sobre isso, o suficiente para entendermos essa questão. Um é Gênesis 25, de 1 a 5. O outro é 1 Crônicas 1, 32 e 33. Veja que nesse contexto aqui, apresenta que Quetura, na realidade, quando Sara morreu, Quetura foi então esse terceiro relacionamento de Abraão. Mas no contexto, aqui especialmente o verso 5 do capítulo 25 de Gênesis, diz que Quetura era concubina de Abraão. Ou seja, se nós lembrarmos da experiência de Agar, a primeira concubina, Sara ainda estava do lado dele, a própria Sara que arquitetou e orquestrou esse ajuntamento. É interessante lembrar que Sara estava na menopausa, já era de idade e não tinha condição de criar. Mas pelo histórico, Abraão tinha condição. Não só tinha, que quando Sara morreu, que ele já estava com muito mais de 120 anos, ele casou-se com Quetura, ele morreu com 175 anos de idade. O danado do Abraão estava mais vivo que pensa. Mas o caboclo estava arrumado. E teve filho com Quetura, mas pensa na quantidade. E por que será que Paulo não abordou esse ponto aqui? Muito simples, já está respondido no texto. Ele está fazendo um paralelo aqui na realidade entre o filho legítimo e os filhos ilegítimos. Porque ele está falando com quem? Com os Gálatas. Os Gálatas estavam voltando para o legalismo. E Paulo aqui quer mostrar exatamente que o trabalho feito no Calvário envolve toda a descendência de Abraão, que não tem por que separar os descendentes de Sara com os descendentes de Agar ou de Quetura. Não há como fazer isso, porque a promessa feita a Abraão foi olhando para o céu e mostrando as estrelas, que em ti serão benditas todas as famílias do planeta Terra. Foi por isso que Paulo estava aqui apresentando esse contexto. Dentro desse contexto, inclusive, diz que a herança patrimonial de Abraão foi para os descendentes de Sara. Mas para os descendentes de Agar e de Quetura, a Bíblia apresenta que eles receberam muitos presentes. Mas não foi herança patrimonial. Mas a herança da fé, não. Essa estendeu. Não só para os descendentes de Sara, não só para os descendentes de Agar, não só para os descendentes de Quetura,
mas para todo habitante da face da terra que se consagre na fé de o Salvador, aquele prometido lá no Moriá, aquele que substituiria definitivamente o sacrifício que o Cordeiro substituiu a Isaac lá no Moriá. E isso lá no Calvário. Lá no Calvário, ele, comentando sobre isso, quando ele fosse erguido da terra, atrairia todos a ele. Que a morte dele foi a morte eterna. Foi justamente para atrair, como se fosse um imã, atraindo todos as limárias do planeta para cima dele. Gigantesco esse imã. Um imã de nome amor, de nome misericórdia, de nome graça. Só basta que olhemos para ele e o aceitemos, para que ele realmente nos incorpore no patrimônio que nos vinculará à cidade santa, à Nova Jerusalém, a representante dessa fé de Abraão, que ele viveu livremente 500 anos antes do Sinai, antes do Decálogo. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. Quinto tema, Agar e o Monte Sinai. Ainda analisando Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31, seria aqui a terceira parte de análise desse contexto. Nós podemos observar que Agar e Quetura, como eu já disse anteriormente, eram concubinas. Ambas representam o Monte Sinai. Em que sentido que Paulo está tentando mostrar? Que o Sinai, na realidade, é próximo de Midian, aonde habitaria quem? Jetro. E segundo a Bíblia, diz que ele foi sacerdote do Deus Altíssimo. E Jetro foi contemporâneo do Êxodo. Só que ainda não havia sido constituído o sacerdócio levítico. Moisés, no exílio que estava ali em Midian, voltaria, ali ele veria no Sinai, teria a visão da sarça ardente e voltaria para recolher, para buscar o povo de Deus e adorar naquele lugar ali na Arábia Saudita, na região de Midian, próximo ali de Midian. E esse Monte Sinai aqui, que está sendo representado pelas concubinas de Abraão, está mostrando para os legalistas judaizantes que eles estão preferindo seguir os 40 anos de legalismo pelo Êxodo, o mesmo legalismo que quando eles chegaram, logo daí a alguns meses, já estavam na cara de Jericó, e ao invés de chegar e peitar pela fé o cumprimento da promessa que estava ali na cara deles, eles resolveram articular um jeitinho de espiar a terra. E Deus concordou com eles. Deus dá livre-arbítrio. Deus não discordou deles. Levantaram então 12 espias e foram lá invadir. Espiar a terra. Passaria 40 dias lá dentro. Para quê? Para no final de 40 dias, dos 12 que foram, 10 voltaria com um relatório totalmente pessimista, arrastando a corrente quilométrica nas costas. Só 2, Caleb e Josué, todo Israel, inclusive Moisés e Araão, partiram para cima da ideia de voltar para trás. E daí tiveram o castigo de 40 anos de êxodo. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Por quê? Porque eles preferiram ficar com o legalismo, criando regrinhas, criando tradições. Não, vamos espiar, vamos traçar uma estratégia. Ignoraram a fé. Ignoraram a vontade de Deus, o propósito de Deus. Querendo dar ajudinha para Deus. Isso até hoje é um problema seríssimo. Queremos às vezes ajustar as coisas ao nosso modo, ao nosso olhar, para ver se as coisas dão certo. E só dá errado. Deus nos deixa livre.
E acontece às vezes dele nos abençoar, mesmo fazendo assim, com a misericórdia e o amor dele é uma coisa que imensurável. Mas o melhor caminho é a fé, sempre foi. A verdade é dura, mas só fere na hora. O jeitinho é uma ilusão. E na maioria das vezes nos coloca fora do prumo, fora da direção. E aí, quando saiu fora da direção, o que sobraram para eles? Só o Sinai, representado pela escravidão de Agar, que era uma escrava. Foi libertada. Mas aqui o que Paulo está falando? Que eles querem continuar escravos, não querem usufruir da libertação que Agar recebeu e que a própria Quetura recebeu se tornar a esposa dele, oficial, após a morte de Sara. Eles queriam ficar só com o passado daquelas escravas, que é a escravidão do legalismo, escravidão das regrinhas, escravidão das tradições, que até hoje está assim de gente dentro da igreja, do mesmo jeito. Enquanto que o propósito é Jerusalém celestial. O propósito é o que a fé de Abraão mostrou lá no Moriá. O propósito é o que o Salvador mostrou lá no Calvário. Enquanto ele pedia água, morrendo de sede, deram vinagre para ele. E ele pediu: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Abençoe para que eles encontrem o caminho, encontrem a salvação, antes que seja tarde demais. Para com esse negócio de regrinha. Para com esse negócio de ficar traçando meios para ajudar a Deus. Deus é absoluto e eterno. É o Criador e mantenedor de todo o universo, em plena e perfeita forma e equilíbrio, e crescente a cada momento. Nós somos uma gota d'água no oceano, não somos nada. Se quisermos ser alguma coisa, é nele e pela fé. Aí a nossa vida terá sentido. Aí essa passagem rápida que a gente tem por aqui, antes do sono da morte, vai fazer sentido, porque nos tornamos pessoas melhores e assim melhoramos o mundo ao nosso redor. É assim que o Senhor procura alcançar o mundo ao nosso redor com o evangelismo que Ele pediu na nossa missão. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Não tem vida nesse mundo sem missão. Qual é a sua missão? Já parou para pensar nisso? Qual é o propósito que você está aí onde você está hoje no mundo? Qual é o meu propósito aqui? Pense nisso. É muito sério esse assunto. Sexto tema. Ismael e Isaque hoje. Eu incluiria aqui os filhos de Quetura, especialmente destacando Midian. Porque, como eu disse, Jetro estava ali, já era sacerdote muito antes dos levitas, e foi o professor, o coordenador pedagógico de Israel nos dias do Êxodo. Ajudou Moisés a dividir grupos de 100, grupos de 500, grupos de 50, para que pudessem trazer a Moisés e Araão só os problemas que os líderes de grandes grupos não conseguissem resolver. Ismael, Isaque e os filhos das concubinas mostra aqui dentro desse contexto de Gálatas 4, de 28 a 31, que estamos estudando, mostra dois paralelos. O paralelo da fé, que independente de ser filho da genética de Isaque ou das concubinas, a fé é o que manda. E o segundo paralelo é bem semelhante a esse, o paralelo salvístico. Porque quando olhamos para o termo paralelo salvístico, vai muito além de descendentes legítimos, de descendentes das concubinas, mas envolve aquela promessa debaixo do céu, nas estrelas do céu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o paralelo salvístico. Mas não é o simples fato de bater no peito: não, eu sou um descendente de Abraão, seja pela fé. Não, eu sou um cristão. Não, não é isso não. É o paralelo salvístico. É aquela fé determinada, que não vai chegar na frente da promessa, do cumprimento da promessa e vai balançar, vai baquear, vai começar a criar jeitinho para poder fazer as coisas na vida. Não é isso não. Paralelo
que Paulo está fazendo para os Gálatas aqui, o paralelo salvístico. O filho legítimo, tanto o filho legítimo como os ilegítimos, como os filhos da fé, todos, independente de ter sangue literal de Abraão ou não, tem o sangue da promessa, aquele do Calvário, da fé que Abraão teve lá no Moriá, da fé que foi divulgada, dinamizada na história do cristianismo, que era como semente. Morria um cristão aqui, nascia milhares ali. Não tinha como conter e não tem como conter. Porque são filhos da genética da fé. E essa genética da fé é lá do Calvário. Quem olha para o Calvário vai lembrar do preço pago. De alguém que morreu a morte eterna, de alguém que não precisava de nada disso, deixou o sossego da eternidade para se tornar um de nós, morrer a única morte que ninguém morreu até hoje, no verdadeiro sentido, que é a morte eterna. Apocalipse 1:5. Para pagar o preço que eu e você não tem condição de pagar. E ele pagou. Ele não precisava de nada daquilo. Mas por que ele fez isso? Por amor. Por isso que ele nos ensinou a exercermos a fé. E comentou, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar e ele o fará. Vocês farão obras muito maiores que essa que eu faço. Isso é fé, irmãos. Isso é a fé que fez o próprio Paulo transformar completamente a sua vida. Mudar de lado de forma absoluta. Ignorar tudo que ele viveu até ali, dali para frente, o que aproveitou bem, o que não aproveitou, esquece, passa a régua. E daqui para frente, Senhor, o que queres que eu faça? É a mesma pergunta que temos que fazer agora. Se eu ainda não fiz, vamos perguntar isso para Jesus. Antes que seja tarde demais, para que essa vida nossa possa ter sentido. Não seja uma mera ilusão. Para que não percamos a oportunidade de cumprirmos com a missão, com o chamado que é individual, com a salvação que é individual, mas reflete no mundo ao nosso redor. O nosso bom ou o nosso mau testemunho. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Essa fé que Paulo está falando aqui é a fé representada pela mãe Jerusalém. É a mãe da fé que Abraão teve lá no Moriá. Ele não tinha expressado ela lá em Betel. Porque na hora que a crise apertou, ele desceu para o Egito. Mas lá no Moriá, lá ele entendeu, lá ele caiu a ficha. Jó, o discípulo de Abraão pela fé, lá na Síria, quando ele passou por lá, avançou numa maturidade de fé bem mais veloz do que a do próprio Abraão. Porque não consta relato de Jó de que ele tivesse de algum momento questionado a fé. Ele enfrentou uma prova que Abraão nem de brincadeira passaria na sua vida e deixou um exemplo retilíneo, aonde o próprio Satanás, ao questioná-lo no céu, o próprio Deus afirmou que não há homem como ele na face da terra. Quer dizer, se ele era discípulo de Abraão, nem Abraão era igual a ele. Reto e íntegro e inabalável. Olha como é importante isso. Abraão deu algumas balançadinhas que Jó não deu. Lembra da mentirinha do gasto? Ele contando que a Sara era irmã. Tudo bem, ela era irmã por parte de pai. Mas o enfoque que ele estava querendo apresentar de astúcia aí na questão era se livrar da morte. Ficou com medo de enfrentar a situação. Mas tudo uma sequência. Lá em Betel, em vez dele olhar para o céu, desceu para o Egito. Aí foi enfrentar essa situação para lá e vai só virando com a bola de neve, né? É a história, não que ele tivesse mentido, vamos dizer assim, mas o mentiroso de fato, é isso que acontece com ele, vai virando com a bola de neve. Porque ele conta uma mentira para encobrir aquela mentira, acaba tendo que contar outras mentiras. Aí quando ele vê, tá uma bola de neve, tá uma montanha rolando para cima da cabeça. Enquanto que se lá em Betel ele tivesse olhado para o céu, a coisa teria resolvido por ali. Porque era o propósito. Mas lá em Betel não foi possível. Mas lá no Moriá foi. Lá ele consumou a sua fé. O suficiente
para fazer o que Jó talvez não teria condição de fazer, de pegar um filho e entregar. A maturação da fé de Abraão foi tão grande que ultrapassou os limites da fé de Ló. Porque ele pegou o próprio filho e entregou. Ele teve a visão do Calvário, de forma absoluta. Por isso a fé de Abraão laça para trás dele e para frente dele. E alcança a mim e a você. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Sétimo tema, o Sinai e o Messias. Eu queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 371 até 372, onde tiramos um sumo muito interessante. Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei com promessa de grandes bênçãos sob condições de obediência, como vimos lá em Êxodo 19, 5 e 6. Os israelitas não compreendiam a pecaminosidade de seu coração e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus e prontamente entraram em aliança com Deus. No entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem a sua aliança com Deus e se curvassem a uma imagem esculpida, o bezerro de ouro, lembra? Não poderiam esperar o favor de Deus mediante uma aliança que tinham quebrado, transgredido. Vendo sua índole pecaminosa e a necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado na aliança, naquela aliança abraâmica, e prefigurada nas ofertas sacrificais. Então, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam preparados para apreciar as bênçãos da nova aliança. E você está preparado? Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Que as bênçãos da nova aliança, a aliança ratificada e consagrada no Calvário, nos mostre, como Paulo mostrou para os Gálatas, o sentido da promessa, que é a redenção minha e sua. É a fé do Moriá, é a fé do Calvário, é a nossa fé, a fé na Jerusalém celestial, que representa a minha e a sua salvação do mundo ao nosso redor. Por isso, devemos pregar para o mundo ao nosso redor. Prestar atenção, sair do zumbitismo, do travamento e lembrar que aonde nós estivermos, seja no nosso trabalho, aonde estivermos, não tem vida sem missão. É só por isso que eu e você ainda estamos aqui, enquanto tantos já estão descendo às sepulturas. Porque ali terminaram a missão dele. Deus já viu na sua onisciência que ou já estava salvo, ou já estava perdido de vez. Não tinha mais jeito. Não adiantava ficar ocupando espaço na terra, sendo que outras gerações podem surgir de pessoas melhores do que aquelas que não deram valor, preferiram o bezerro de ouro. Ou que já cumpriram a sua fé cedo demais e já repousaram. Mas o que importa é que cumpriram a missão ou não tinha como cumprir mais. Se eu e você estamos aqui ainda, é porque ainda temos a missão para cumprir. Ainda não cumprimos a nossa missão e precisamos cumprir. Alguns de nós, quem sabe, jovem, ainda pereceremos. E outros, quem sabe alcançará 100 e tantos anos, com saúde, porque poderá cumprir com missão ainda todo esse tempo. É Deus é que sabe do nosso amanhã. Eu só sei de hoje. E é hoje que eu decido, pela fé, confiar na promessa. Lá na terra prometida, do reino eterno, aquela que Jesus foi preparar para mim e para você. Pense nisso, que é muito sério, meu. Senhor Deus, estabeleça em nosso coração, Senhor, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, a devida compreensão da fé que Abraão teve lá no Moriá e que teu filho apresentou no Calvário e especialmente na sua ressurreição. Ele ainda passou 40 dias entre nós, nos ajudando a compreender o verdadeiro propósito da fé
para que possamos cumprir com a nossa missão em nossas vidas. Depois ele ascendeu aos céus, mas deixou a promessa: eu voltarei. E assim que ele voltar, Senhor, nos abençoe o suficiente para, ao cumprirmos com a nossa missão, tenhamos a certeza e o conforto de que fizemos a Tua vontade. Capacita-nos, abençoe a nós e os nossos lares representados nesta oração, os que assistem a essa matéria, e que todo o Teu povo sobre a face da terra consiga compreender e viver isto. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.